Olá para todos que me ouvem, sejam bem-vindos ao meu canal, que a paz esteja convosco. O meu nome é Elaine e hoje eu vou ler para vocês um livro chamado Aglon e os Espíritos do Mar. Ele foi ditado pelo espírito Júlio Verne, orientado pelo espírito André Luiz e o médium é R.A. Ranieri. Aglon, espírito iluminado, é um instrutor de Júlio Verne espírito, quando na viagem vibratoriamente ao fundo do mar, para a aprendizagem espiritual do que se passa no mundo oceânico. Relata-nos Júlio Verne, através da tradução espiritual de R.A. Ranieri, sobre o reino do fundo do mar e a existência de espíritos vivendo nele, sem saber que são desencarnados. Inclusive a administração rigorosa, regida por Netuno, metade humano e metade peixe, conhecido desde a antiguidade grega, que reina no mar sob a égide das leis do dragão. Presença de criaturas de feições estranhas, são espíritos endividados que vivem presas no mundo, no barco-prisão ou hibernando nos laboratórios do mar devido à prática de maldades nas circunstâncias do mar, e principalmente por materialismo e egoísmo humano às doenças da humanidade, que foram atiradas aos crimes contínuos e pela falta da prática do amor, sofrem quedas no abismo de si mesmas, sofrendo a punição mental, chegando à desintegração, tornando-se monstruosas criaturas espíritos. Finalmente, mais uma vez é relembrado que o perispírito se degrada, mas o espírito não retrograda, como lei natural e divina para os espíritos do mar. Ao leitor, considero-me apenas um simples e imperfeito tradutor das páginas que se vão ler. Não quero e não peço mais do que isso. Ranieri, 1987, Ovo Azul. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra e no mar. Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. Observação interessante. De acordo com a observação espiritual, nunca digo a quem quer que seja o que estou escrevendo ou recebendo. Isto porque qualquer trabalho em andamento, quando conto ou comento com alguém antes de terminado, se interrompe e normalmente não escrevo mais. De modo que durante todo o tempo da recepção do livro, que pode durar um mês ou mais, o silêncio sobre o assunto rodeia o trabalho, e só comunico ou mostro aos amigos quando terminado. Aí se discute e ouvem-se os prós e os contras, que podem influir se publica ou se aguarda uma oportunidade. No caso deste livro, como um dos autores se tratava a ser Júlio Verne, o silêncio foi maior. Dias depois, o querido amigo Dictino Álvares, de São Paulo, me telefonou perguntando se não estava no meu propósito escrever um livro que se passasse no mar. Respondi-lhe que já estava escrevendo e estava no 4º capítulo e que se chamaria Os Espíritos do Mar, ou seja, Aglon e os Espíritos do Mar. O título era provisório, podia mudar ou não. E logo nos dias subsequentes, recebi carta do Rio de Janeiro em que o missivista falava a mesma coisa, se eu não estava para escrever sobre a vida espiritual no mar. A não ser ao Dictino, não disse nada a ninguém a respeito de Júlio Verne. Foi quando veio trabalhar em casa uma jovem como datilógrafa dos nossos escritos e secretária dos outros serviços, Eliane Aparecida Souza de Oliveira, pertencente à religião evangélica. Alguns dias depois, sem saber de nada relativo aos nossos trabalhos, logo de manhã cedo me perguntou: "O senhor está escrevendo alguma coisa com algo ou alguém chamado Júlio Verne?" "Por quê?" "Porque eu não conheço ninguém com esse nome e minha mãe, que não entende nada de livros, teve um sonho com o senhor e viu um homem chamado Júlio Verne que trazia uma pilha de livros nos braços e lhe entregava." Respondi: "Bom, acabo de escrever, entre parênteses receber, um livro escrito por Júlio Verne." Ela ficou profundamente admirada, principalmente quando lhe disse que era o espírito Júlio Verne, e acrescentei: "Ele escreveu e você vai datilografar." "Mas minha mãe não entende nada de literatura", disse ela. "Ela é protestante de igreja evangélica, não sabe nada de mediunidade e não sabe nada sobre nós." Aí, por verificar que continuava surpreendida e impressionada com o fato, comentei:
Naturalmente, o sonho com ele trazendo muitos livros para nós é trabalho que ele vem trazer para nós e que você vai datilografar. Prepare-se. Aglon surge. Foi nos tempos antigos. Eu estava sobre uma aglomeração de penedos à beira-mar, um fragmento de rocha dura. Lá embaixo gemia o mar. As ondas atiravam suas águas a meus pés e as águas pulverizadas cobriam as pedras como um lençol. Aglon chegou como prometera, viera como um pássaro e disse: de onde venho decidem os deuses imortais. Estranhei a linguagem. Não se assuste, meu filho. O governo dos mundos quem dirige é anjo. Os anjos governam os mundos. Abaixei a cabeça humildemente. Aglon, segundo me disseram, uma vez fora romano, e aquela era a linguagem dos romanos. Mergulho às profundezas. O oceano se estendia à minha visão na sua imensidade. Contemplei a extensão que ainda me parecia infinita, e as ondas às vezes atingiam alturas espantosas. Vamos, convidou-me Aglon. Segui-o. Deslizamos sobre as águas e repentinamente, como duas gaivotas, mergulhamos. Nossa vibração mais leve levou-nos quase que instantaneamente às profundezas, e notei que, de repente, tudo se tornara sereno e calmo. À distância, pareceu-me divisar uma enorme sombra de um navio encalhado. Aproximamo-nos e, de fato, era um brigue antigo, holandês ou quem sabe inglês, lembrando a pirataria. Aglon falou: não se assuste, encontraremos criaturas aí. No fundo do mar? Sim, no fundo do mar. Algumas continuam ativas, outras não. Admirei-me. Há muita gente na Terra que não sabe disso. Aqui também. E riu. Lembrei-me que eu também não sabia, só agora estava tomando conhecimento, apesar de ter atravessado há tempos o mar de gelatina. Princípio espiritual. Entramos e vimos alguns espíritos por ali. O cozinheiro do navio continuava cozinhando e alguns marinheiros lavavam o barco. O capitão parecia ser o capitão, um tipo de pirata, dava ordens. Aglon falou: creio que não sabem que já morreram e que agora são apenas espíritos. Surpreendi-me. Percebendo meu assombro, Aglon esclareceu: meu filho, a vida existe em toda parte, no céu, na terra, no ar e no mar. Apenas o ambiente em que vivem varia de densidade e estrutura. Um é terra, outro é água, outro é ar e assim por diante. Deus, em sua infinita bondade e em sua suprema inteligência, faz os habitantes dessas regiões ou ambientes de conformidade com essas estruturas. Nem todos os seres existentes no universo respiram oxigênio como na Terra. A máquina que conduz o princípio espiritual não é igual em toda parte, e a inteligência não se situa também na mesma posição em que fica no corpo humano. O castelo da mente mantém-se na máquina humana, mas a sensibilidade, a visão, até a humanidade, através de alguns pesquisadores e estudiosos, já verificaram que pode, em condições especiais, se manifestar por outras partes do organismo físico, nuca, garganta, peito, na parte inferior onde se situa o plexo solar. Na realidade, sabemos aqui em nosso plano que todos os plexos podem servir como órgãos da visão. Fiquei ouvindo a exposição do espírito. Meus olhos, no entanto, contemplavam a massa de água marítima que irradiava a luz, de todas as cores em trilhões de partículas. Para minha visão, agora ampliada por Aglon, a água não se parecia em nada com a água vista da superfície. Admirado, perguntei: por que o homem não vê lá em cima a água assim multicor como nós vemos? É apenas uma questão de frequência de vibração dos olhos que possua. Lá como aqui, a natureza é a mesma, apenas o homem não tem condições de ver. Quando ele evoluir, verá. Isso também poderá acontecer com a permissão das forças espirituais superiores, ou de Deus, se achar melhor assim, com a descoberta de novos instrumentos mais poderosos que o microscópio e o telescópio, o que já está acontecendo como marco inicial. Mergulhado naquele oceano multicolorido, parecia-me estar naquela mata coberta de vagalumes sob o céu estrelado que nos descreve o artista no livro Canaã. Espíritos do mar. Eu me perdera na contemplação da água luminosa, porque naquela massa era toda luminosa. De repente, ouvi Aglon chamar-me.
Acorri imediatamente ao seu chamado. Ele falava com o capitão, que me pareceu mais esclarecido, visto que os outros, trabalhando, não prestavam mais atenção ao que fazíamos. O capitão dizia: Senhor, aqui estou há mais de 500 anos terrestres. Recebi ordens para zelar por esta embarcação e os seus tripulantes. Já vieram alguns e nos falaram que já morreram todos, que não somos mais do que almas sem corpos, que somos na realidade espíritos eternos, mas nós não acreditamos. São criaturas ingênuas que não sabem o que dizem. Notei que Aglon começara a falar suavemente, de maneira delicada para não assustar o capitão. Mesmo assim, alguns tripulantes pararam de trabalhar e, inquietos, passaram a prestar atenção, voltados para os interlocutores. Aglon percebeu, mas fez que não estava vendo. Bem, perguntou Aglon, mas e você também pensa dessa forma? E como sabe que está aqui há 500 anos? Os homens da Terra não vivem 500 anos. O capitão, surpreendido de repente com a pergunta e chocado, gaguejou e tartamudeou. Não sei, sei lá, não compreendo, mas sei que não morri. Foi quando o espírito se aproveitou da confusão do marinheiro e disse: Naturalmente, vocês são almas imortais e não morrem. Creio mesmo que estejam aqui há 500 anos ou mais. O capitão cessou de falar, estarrecido, olhos parados, e Aglon lhe disse com um aperto de mão como se estivesse no mundo comum. Amanhã voltaremos. Enquanto isso, vai pensando. E saímos do barco. Peixes fosforescentes. Deslizamos através daquela massa fulgurante de fagulhas luminosas que nos envolvia. Grandes peixes nos cercaram ou passavam por nós sem nos perceber. Esses peixes são peixes mesmo? Terrestres ou são espíritos? Perguntei ingenuamente como se fosse uma criança. Aglon riu e respondeu: São peixes do plano da terra, não são espíritos peixes, não. Olhei os tubarões, que também eles fosforescentes passavam. Ali tudo era diferente. Embora a terra sólida aos nossos olhos espirituais apresentasse também massas e regiões coloridas e brilhantes, de partículas luminosas e fosforescentes. As montanhas, as nuvens, as matas. Ali, porém, pela quantidade era mais chocante. Os peixes menores, quando os tubarões se afastavam, apareciam rebrilhantes de luzes multicoloridas. Na realidade, eu estava empolgado com aquele mundo que, na sua intimidade, os homens desconheciam. Vimos outro barco afundado, mas Aglon me fez um gesto para não me aproximar. Depois disse: Após conversar com o capitão, voltaremos aqui. Você vai se surpreender com esta visita. Aguarde. Aí senti que o espírito queria primeiro me dar uma visão panorâmica daquele oceano luminoso. As algas marinhas e as pedras também brilhavam por toda parte. Aquilo era um mundo fantástico. Minha visão se nublou como se lágrimas de emoção me envolvessem os olhos espirituais. Embora o espírito enxergue por toda parte o corpo e, de acordo com a sua evolução, os espíritos vejam mais ou menos uns do que outros à medida que evoluem e desenvolvem outras possibilidades de percepção. Eu, no estado em que estava, me sentia com os mesmos olhos que sempre usei na Terra. Netuno, o homem-peixe. Repentinamente, percebemos que o oceano se movimentava como se uma grande onda viesse rolando violentamente naquelas profundezas. Fiquei preocupado e Aglon, contudo, se manteve tranquilo como se nada percebesse. Total tranquilidade. Lembrava de Orcus e Atafon. Os espíritos superiores são assim mesmo. Aparentam às vezes não ter reação alguma. Percebendo minha inquietação, abraçou-me carinhosamente, o que me tranquilizou e serenei. Foi quando surgiu um ser enorme, metade peixe, metade homem, qual se fosse uma sereia masculina. Assustei-me, olhou-me com ferocidade. Quem são vocês e o que vêm fazer em nossos domínios? Senhor, vós eu conheço. Dirigiu-se a Aglon. Tendes vindo algumas vezes aos nossos domínios. Mas e ele? É ainda a alma de vivo? Embora o tratamento inicial fora grosseiro, a mudança para a voz, dirigido a Aglon, demonstrava que o respeitava. Eu sou Netuno. E ao dizer isso, fulgurou um tridente que eu não vira antes em suas mãos. Eu sou Netuno, Deus e Rei dos oceanos, e quero que esse ser inferior que desce aos meus territórios me preste obediência imediatamente, ou eu o recolho aos presídios das águas, como manda a lei. Respeito vossa autoridade, Senhor. Tornou a se dirigir a Aglon. Mas aqui, nestas regiões marítimas, quando
cumprirei a lei que está acima de vós, Senhor. Mando eu, desculpe, aqui nessas regiões marítimas mando eu, e cumprirei a lei que está acima de vós, Senhor. Sei, falou Aglon com humildade, o Senhor Deus dividiu o universo em grandes zonas e distribuiu a autoridade conforme as necessidades de justiça. Sei disso e acato as determinações do Altíssimo. Peço, no entanto, Deus do mar, que permitas que este meu pupilo, já autorizado pelas esferas superiores, percorra os labirintos dos oceanos sob tua férrea direção, a fim de saber como administra e leve às altas autoridades e ao mundo as primeiras notícias de como aqui se governa e administra. Netuno esboçou um sorriso de prazer e respondeu solícito. Se é assim, Senhor, podeis levá-lo onde quiserdes. Se precisardes de mim para visitar os grandes presídios das profundezas, chamai-me. E se lançou vertiginoso no meio das águas. O capitão do navio. Quando voltamos ao navio, encontramos o capitão muito pensativo. Contudo, recebeu-nos bem. Parecia desconfiado. Realmente estava. Senhor, falou respeitoso, dirigindo-se a Aglon, falastes que todos os nossos corpos morreram fisicamente, como comumente se entende, não é verdade? Aglon confirmou com um gesto de cabeça. Pois bem, por que então permanecemos aqui este tempo todo sem saber disso, se não estávamos inconscientes? Sempre nos sentimos vivos, como sempre estamos. Ou estaremos apenas sonhando e não somos mais que um sonho que estamos sonhando? Aglon sorriu e disse, bem, a ideia é engenhosa, mas não é sonho não. É uma realidade que vocês terão que compreender e aceitar, a fim de prosseguir evoluindo como todos os espíritos, através dos séculos e dos milênios. Marchamos no caminho para a evolução, evoluindo sempre, para nos aproximarmos da eternidade de Deus. Enquanto sofrermos transformações, não seremos eternos. A eternidade pressupõe uma permanência eterna. Vi que o capitão estava surpreendido com as palavras de Aglon e tive a impressão que o grande espírito se esquecera de nossa incapacidade para entendê-las. Aglon, contudo, demonstrando que captava o meu pensamento, falou carinhoso. Perdoe-me a divagação, mas vocês se lembram de Jesus. Eu vos digo estas coisas para que, quando acontecer, vos lembreis que eu já vos havia dito. Foi mais ou menos assim que ele falou a seus discípulos. O capitão silenciou justamente no momento em que reapareceu Netuno com seu tridente fosforescendo como uma nave incendiada. Prisão navio. As ordens, senhor, falou Netuno, sem que Aglon lhe pedisse nada. O espírito, no entanto, compreendeu que, por alguma via, Netuno soubesse das suas intenções, ou desconfiasse de alguma coisa, porque esclareceu logo. Agradeço, Deus do mar, príncipe dos oceanos. Existe um navio-prisão estacionado aqui perto, no fundo do oceano. Desejo percorrê-lo com meu protegido. Netuno assentiu com o gesto e partiu de novo velozmente. Atravessando a massa oceânica com a velocidade do pensamento, Aglon, tomando-me a mão, deslizou como o mais veloz dos peixes e rapidamente divisamos uma embarcação já antiga, instalada como um castelo no meio de pedras submarinas nas profundidades. Em meio às águas fosforescentes, parecia um monstro sagrado e tenebroso, rodeado de milhares de peixes fosforescentes e plantas marinhas que também emitiam prodigiosa luz. À porta do navio, uma figura de capacete de guerra grego, lembrando os antigos atléticos soldados da velha Hélade, nos deteve. Aglon falou-lhe da autorização concedida por Netuno e na mesma hora a porta do velho barco se abriu para nós. Entramos. Acompanhava o guardião. Notei que usava botas e que pisava firme. Por onde desejais começar, senhor? Como devo chamá-lo, senhor? Perguntou-lhe no mesmo tom, Aglon antes de responder. Holofernes, senhor. Holofernes? Surpreendeu-se Aglon. Sim, Holofernes. Gostaria de começar pela ala dos presos de condenação mais leve. Condenação? Como então ali havia condenação? E quem condenava? Exclamei assombrado. Deus? Não, respondeu Holofernes. Nem sabemos se Deus existe. Quem condena aqui é sempre o tribunal. O almirante, sob as ordens de Netuno, cumpre.
Diante de minha profunda admiração e surpresa, Aglon esclareceu: em todas as regiões da Terra, no céu, como os homens entendem fisicamente, mar e ar, nas regiões inferiores, existem tribunais e juízos permitidos pelas leis e ordens das esferas superiores que representam a vontade de Deus. Espíritos prisioneiros. Começamos a percorrer o barco-prisão conduzidos por Holofernes, que, enquanto nos indicava as celas onde estavam presos os espíritos inferiores, de certa forma nos vigiava e fiscalizava. Na primeira cabine, que era ampla e que outrora servira ao comandante encarnado do navio, agora substituída por prisão de criaturas ainda vestidas com roupas das épocas que pertenceram em sua vida terrestre na carne, estavam espíritos intelectualmente mais adiantados. As outras funcionavam como prisões menores, com espíritos vulgares e intelectualmente atrasados, entre eles muitos marinheiros. À minha interrogação mental, Aglon respondeu: aqui estão muitos espíritos que perderam a vida terrena no mar. No entanto, a maioria vem da superfície e aí são aprisionados e ficam aguardando modificação e melhoria mental para subirem de novo. A evolução se processa de maneira inexorável, consciente ou inconscientemente, e a lei superior que a rege reduz os seres inferiores e mesmo superiores, estejam onde estiverem, a prosseguirem sob a força inexorável da evolução, que na realidade é a força da lei divina a prosseguir. Sob esse impulso, os inferiores marcham e os superiores sobem, mas chega a hora em que os inferiores que estão sob a terra, no ar ou no fundo do mar, obrigatoriamente reiniciam e sentem o anseio de evoluir e alcançar posições que detinham anteriormente e que por invigilância perderam. Não é o crime que nos arrasta ao desequilíbrio, mas o desequilíbrio que nos atira ao crime. Se não mantivermos a vigilância sobre nós mesmos, cairemos na roda viva e iremos do desequilíbrio para as falhas para o crime. Do crime voltaremos para o desequilíbrio e aí rolaremos na roda das reencarnações, de que falava o Buda, e nesse vai e vem maluco permaneceremos séculos e milênios, do qual dificilmente sairemos por nós mesmos, dependendo que uma força externa, fruto de um amor, ou de um ou de alguns espíritos amigos que nos amem, nos salvará. Fora isso, sem a interferência dessas almas amorosas e amantes, ficaremos nas mãos indiferentes do acaso que nos deixam abandonados, caindo infindavelmente no abismo de nós mesmos, de tal maneira que, aparentemente, parece uma queda eterna, no sentido de atingir o ser que cai, a desintegração total por falta de energia, que para a compreensão dos homens poderíamos chamar de vitalizante, e que já denominamos para a compreensão atual da humanidade de desintegração ou retrogradação. Quando falamos que o perispírito se degrada, mas o espírito não retrograda. Assunto que evidentemente irá sendo esclarecido lentamente pela espiritualidade superior ou por sua ordem, à medida que o ser humano for evoluindo e puder compreender, receber e assimilar cada vez mais, gradativamente, cargas de conhecimento superior. Fiquei estático e abismado, sentindo que ouvia ali, no fundo do mar, a voz de um anjo que abria as portas do meu entendimento mental para o conhecimento que os seres humanos e mesmo trilhões de espíritos ainda não conheciam. Holofernes, porém, totalmente incapaz de compreender, nos esperava para a visita programada, talvez aborrecido, como acontece a certos homens, ouvindo diálogos filosóficos ou científicos que creem não lhes dizem respeito. Submarino escolta. Eu ainda estava sob a impressão estática e eufórica das palavras de Aglon, quando ouvimos um som estranho que, vibrando, vinha em direção ao barco. Holofernes murmurou como para si mesmo: é o submarino escolta que chega trazendo mais carga, gente condenada que vem da superfície para as prisões. Sim, são espíritos prisioneiros que descem. Quando uma embarcação afunda, os culpados do desastre por decisão do tribunal de cima cumprem pena nestas prisões submarinas. Por que isso? Arrisquei. Porque o impacto, disse Aglon, conserva as imagens do desastre que, nesse caso, se situam nestas regiões, no mar,
e acorrentam a mente culpada ao local do desastre. O sentimento de culpa em toda parte é igual. Calei-me pensativo. Cada palavra de Aglon era um ensinamento novo. Logo chegou o submarino e nós permanecemos silenciosos, prontos para ver e aprender. Prisão no mar. Todos os prisioneiros que chegam sabem que são espíritos cujos corpos já morreram? Perguntei timidamente. Não, respondeu Aglon, mas sabem que são culpados. Os que não morreram na hora do desastre geralmente foram antes de vir para aqui, naturalmente antes de terem sido julgados e condenados pelos tribunais. O de cima, da superfície, e o de baixo, se assim podemos dizer, já estiveram internados em hospitais para recuperação. Olhei para o submarino escolta e vi que os prisioneiros saíam e vinham conduzidos para o barco-prisão. Pareciam pessoas comuns. À maneira de carcereiro à frente, vinha uma criatura de expressão e fisionomia duras, e alguns outros que marchavam como soldados terrestres, com vestimenta militar, mas aquática. Não demorou e apareceu Netuno, capacete à grega e tridente. Estão chegando os homens do desastre. 500, falou para Holofernes, após fazer um sinal de cabeça respeitoso a Aglon. Alguns comandavam a embarcação e foram condenados pelo tribunal a cumprir pena aqui. Outros cometeram faltas menores, porque contribuíram de alguma forma no afundamento do navio. Percebendo meu grande interesse na conversa e querendo talvez que eu fosse esclarecido diretamente por Netuno, recebendo instruções diretas, Aglon se dirigiu a Netuno e comentou: pelo que vejo, senhor, a sua administração é perfeita. Sentindo-se lisonjeado por figura tão importante como Aglon, e com certeza esperando um fiel relatório para as esferas superiores, Netuno informou com ênfase: aqui nos mares e oceanos, senhor, nós cumprimos fielmente as leis da justiça divina. Fiel e implacavelmente, porque a justiça se cumprirá em toda parte. E o amor? Esboçou Aglon. Amor? Não sentimos nem conhecemos o amor em nossos territórios. Aqui domina a justiça implacável e honesta dos dragões. Amor, segundo estamos informados, é coisa dos sequazes do Cordeiro, que não nos compete discutir. Após isso, Netuno fez novo sinal a Aglon e partiu. Ficamos ali, vendo os presos entrarem. Lei dos tribunais, punição mental. Percorremos o barco inteiro e vimos que era um presídio quase igual aos da terra, com celas separadas que aos olhos dos prisioneiros pareciam gradeadas, resultado das suas penosas vibrações, penosas, lentas e densas. O sentimento de culpa em alguns permanecia-lhes fixo nos sentimentos, na memória e na mente. Estranhavam o fato de estarem juntos numa região cheia de peixes, embora já houvessem eles passado por um estágio de recuperação e sofriam a situação em que se encontravam. Sabiam que estavam no fundo do mar, porém não sabiam quanto tempo ficariam ali. Silencioso, eu meditava em tudo aquilo quando Aglon me despertou. Toda justiça se cumpre dentro de cada um, no âmbito da consciência, em princípio, porém a aplicação da lei, considerando a culpa como falta, vem dos tribunais e se aplica na região onde a falta foi cometida. Se não é na mesma vida, será em outra, mas se cumprirá. Netuno representa aqui apenas a vontade do tribunal, porque na realidade cada um pune a si mesmo. O crime ou a falta, o grau e a pena estão mesmo no âmbito da consciência do culpado. Quem na verdade julga é a consciência sob o império inexorável da lei, que obedece à vontade de Deus. E Deus estabeleceu leis para todos os seres do universo igualmente, e não para um em particular. Para a mesma falta cabe a mesma pena. O que vem é o grau da dosagem e da pena. Da mesma forma que na Terra cada um sofre por mais ou menos tempo, de conformidade com o seu sentimento de culpa, maior ou menor, que lhe infligirá maior ou menor sofrimento. Evidentemente, para os espíritos que permaneciam nas águas, aquela imensa massa aquática tinha outra estrutura. Era a estrutura espiritual, e as construções de celas e presídios, organizadas de acordo com a matéria quintessenciada do mundo espiritual. Material esse manipulado de acordo com o pensamento deles e com as sugestões quase hipnóticas dos cumpridores das ordens dos juízes. No plano espiritual, a mente plasma na matéria existente
as imagens elaboradas pelos pensamentos. Como aqueles espíritos vinham da superfície ou crosta, a ideia geral era de cadeia ou cela. Na verdade, eram escravos de si mesmos. Caídos os corpos e afogados nas águas, em geral ficavam inconscientes por longo tempo ou pouco tempo, de conformidade com a sua evolução e com o impacto da própria culpa, e modelavam mentalmente um instrumento de sua condenação e de sua culpa. Atirados nos cômodos do navio, vinham ali cadeias e, sob a pressão do erro que haviam praticado, sentiam-se prisioneiros. Carcereiros também mentalizam a mesma coisa e a duração da pena dependia muito do sentimento de culpa, que em verdade estabelecia automaticamente o tempo. Este, na realidade, é apenas em toda parte somente um conceito mental do ser, seja ele homem ou espírito. Deus é pai e mãe. Eu meditava sobre essas coisas, lembrando-me de explanações que Orcus e Atafon me fizeram em outras oportunidades, quando Aglon, me batendo carinhosamente no ombro, falou: meu filho, a maioria ou quase totalidade dos homens acredita que Deus, à semelhança de um mestre-escola, premia ou castiga cada um em cada caso e desce do sólio de sua majestade para julgar cada ato de cada um e punir pessoalmente cada pecador. Não, o universo não funciona assim. Deus é lei e Deus é pai. Para Ramakrishna, Deus até é mãe, lembra-se. Estabeleceu o Senhor o universo e suas leis, e dentro delas e sob a força delas, os espíritos e todos os seres vivem. Para aliviá-los ou amenizá-los, é que o Senhor usa a sua misericórdia e o seu amor, e quando é pai e até mãe. As ideias que os santos e os fundadores das religiões usam de conformidade com a sua interpretação e o seu modo de sentir e perceber Deus. Aglon ainda abraçou-me carinhosamente e disse: vamos andando, o tempo urge. Os Netunos. Haverá muitas prisões como esta no fundo do mar? Perguntei ao espírito. Há inumeráveis. Mas existe também a casa da administração, onde fica o administrador geral e o grande tribunal do mar. Ali trabalham os Netunos. Como? Exclamei espantado. Existe mais de um Netuno? Aglon riu. Existem sim, existem centenas. Aquele é apenas um de hierarquia mais elevada do que os outros na organização aquática dos mares e oceanos. Todos se apresentam como Netunos, e Netuno é o administrador geral, e de fato Netuno famoso desde a mais alta antiguidade. Em toda parte, nas coisas de Deus, predominam a seriedade e a ordem, que estabelece a organização e o trabalho, aproveitando o grau de evolução de cada ser. Contemplei Aglon profundamente surpreendido, e lembrei-me que certa vez ouvi uma criança dizer: o universo não é caos, o universo é ordem. E ali eu compreendi o que ele quis dizer. Alta hierarquia no mar. Embora já houvesse percorrido o abismo em certas regiões e ouvido os sentimentos de espíritos superiores, os ensinamentos de espíritos superiores como Orcus, Atafon e outros, fiquei surpreendido com as surpresas que me reservara o mar e com as criaturas que ia encontrando. Aglon era um espírito que me parecia semelhante a Orcus, ligado aos problemas do mar e dos oceanos. Seriam, nas regiões fiscalizadas por espíritos inferiores de alta hierarquia, na sua classe, e controladas por espíritos superiores de alta hierarquia, também na classe a que pertençam? Aglon ouviu os pensamentos, porque de imediato corrigiu. Você está raciocinando certo em parte, na outra está equivocado. Nós, os de cima, somos apenas mensageiros do Senhor, como os estafetas do correio terrestre. Os de baixo, como Netuno, o administrador geral, estão em posição de mando, portanto superior aos seus subordinados, também de sua classe. São espíritos que acreditam que realmente cumprem a vontade dos dragões e exercem a justiça que de certa forma corresponde à justiça de Deus. Mas não falam nem gostam de ouvir falar em Deus, e muito menos em Jesus, a quem odeiam, porque Jesus personifica o amor, e eles acham que o amor é fraco. Chamam-no de o Cordeiro, porque para eles a morte na cruz foi sinal de fraqueza e falta de poder, já que para eles o poder está centralizado nos dragões da terra e do mar. Senti que a sabedoria de Aglon era maior do que eu imaginava.
quando se adquire conhecimento. Há muito percebia que os espíritos superiores transmitem os ensinamentos aos poucos, o que na nossa linguagem do mundo da superfície poderia se chamar, ou se chama por alguns, linguagem em gotas. Respeitam o grau de evolução em que estamos, mesmo porque levam em conta a nossa incapacidade para compreender e assimilar. Diz um espírito amigo que não recebemos mais do que podemos vir a entender e assimilar. Se o ensinamento é mais profundo, ou não entendemos e assimilamos, ou fazemos confusão em nossa cabeça e na cabeça dos outros. Por isso, todo conhecimento novo que vem de cima é ensinamento iniciático, no mínimo concedido a quem está no caminho da iniciação. Vocês se lembram da assertiva? Quando o aprendiz está preparado, aparece um instrutor. Portanto, antes disso, não. Na verdade, não estou falando por mim mesmo. É o que já aprendi do plano espiritual. O vício das consciências humanas. Aglon, ouvindo e sentindo meus pensamentos de aprendiz, que estava aprendendo e que naturalmente de assimilar alguma coisa, acrescentou: meu filho, tudo que vem de cima é dom perfeito, como disse o apóstolo. Acontece, no entanto, que os homens, nossos irmãos pelo espírito, quando ainda não atingiram o estágio evolutivo necessário, confundem o sentido íntimo do ensinamento que, como um bólido, se perde no cosmo da consciência humana e às vezes demora séculos e milênios para que o homem o reencontre de novo, puro como era no início. A espiritualidade superior do alto envia como raios saferinos centenas de ensinamentos, permanentemente em forma de palavras, imagens, pensamentos e vibrações sobre os milhares e milhões de consciências que estacionam na Terra, obedecendo à vontade de Deus. As consciências, todavia, não sintonizadas com o mais alto, não têm capacidade de percepção e não percebem, nem têm condições de acolhê-los, e esse material superior se perde. Quando algumas ou alguns médiuns percebem, costumam truncá-las ou desvirtuá-las, e assim continuam elas no seu caminho, já agora impuros e imperfeitos. Os homens de mentes descontroladas, que entregam à humanidade um material agora já viciado. Por outras vezes o mundo, por interesses inferiores, confunde de propósito o sentido das mensagens e ensinamentos, objetivando servir de maneira egoísta e interessada aos seus sonhos de grandeza humana de baixas qualidades. Aglon parou de falar e eu, estático, verificava, a cada passo, como os espíritos de sua classe conheciam o coração dos homens. Desintegração da mente. Eu reparara que alguns daqueles espíritos aprisionados por si mesmos no mecanismo complexo de sua casa mental jaziam inconscientes no barco. Outros pareciam loucos, com os olhos, como se diria na superfície, onde vivem os homens, vidrados, incapazes de ver ou entender as imagens ou o que se passava ali ou no mundo aquático em que viviam. Perguntei a Aglon: mestre, meu filho, não me chame mestre, você conhece o esclarecimento de Jesus. Não queirais ser mestres. Perdoe, meu amigo, falei com humildade. Aglon sorriu, compreensivo, e a seguir esclareceu: está admirado de ver espíritos total ou quase inconscientes? Aqui estamos numa região espiritualmente calma e serena relativamente, porque na realidade existem centenas de espíritos que chegam no mundo espiritual completamente loucos. Mas e a reencarnação? Indaguei assombrado. Não reencarnam totalmente loucos, mas passam antes por um processo ou tratamento especial, de modo a poderem se associar novamente e integrar com a carne e a carne. Se integrar com a carne e na carne. Aí, talvez para eles, é que se inicia o processo terrível que os conduzirá lentamente um dia à desintegração final. A desintegração da mente não é um mistério, porém, por enquanto, só os espíritas estudiosos poderão compreender e aceitar. O ser humano, contudo, está muito longe disso. Há milhões de anos se pode usar essas imagens comparativas de tal acontecimento. Mas o início pode ser hoje, ou talvez já tenha começado anteriormente. O pensamento desequilibrado conduz cada vez mais ao desequilíbrio. Desce-se ou sobe-se dentro de si mesmo.
Você já aprendeu isso. Quando o ser já atingiu o estado de consciência, tem que zelar por ele ou por sua integridade, patrimônio sagrado de cada um. Vi que Aglon me levara por caminhos difíceis do entendimento e que repentinamente começava a descerrar o véu que encobria alguns mistérios da sabedoria. A meditação profunda de Aglon. Aglon continuou a falar. Você também deve se lembrar que na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo está escrito: a alma se extravia e se perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigens como se estivesse ébria, bêbada, porque se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a mudanças, ao passo que, quando contempla sua própria essência, ela se dirige para o que é puro, eterno, imortal, e sendo da mesma natureza, fica aí ligada tanto tempo quanto possa. Então seus descaminhos cessam porque está unida ao que é imutável, e esse estado da alma é o que se chama sabedoria. Assim também se ilude o homem que considera as coisas de baixo, terra a terra, do ponto de vista material, para vê-las com justeza, é preciso vê-las de cima, quer dizer, do ponto de vista espiritual. Vi que as milhares de partículas fosforescentes à volta de Aglon aumentavam de intensidade o seu brilho, e o espírito passara a irradiar intensa luminosidade, que se espalhava à volta pelas águas, onde milhares também de peixes multicores serpeavam. O mar se iluminou e estranho temor foi me invadindo o coração. Repentinamente Aglon, que parecia estar num estado de êxtase, como se despertasse, falou, um tanto sobressaltado consigo mesmo. Perdoe-me, filho, deixei-me levar inconscientemente por profunda meditação que vem de cima. Esqueci-me de você. Logo em seguida tudo se apagou. Ele me abraçou e prosseguimos. Outros espíritos nos barcos. Eu ainda estava impressionado com o barco-prisão que visitávamos. Aquela história de cada um se aprisiona em si mesmo já era do meu conhecimento teórico, mas ali eu vira na prática, na realidade do ensinamento concretizado. Não era imaginação nem notícia, era pura realidade. Além disso, difícil, pensava eu, que os homens da terra, da superfície e até mesmo muitos milhares de espíritos, de pequena evolução como eu, pudessem acreditar na existência de espíritos no fundo do mar. Lembrei-me ainda da surpresa e de certa resistência de alguns quando demos as primeiras notícias da existência de espíritos no seio da terra, em o abismo. Aceitariam os homens esta nova informação? Raciocinava ainda com essas ideias quando Aglon me disse, adivinhando meu pensamento: talvez, vendo mesmo ou lendo, iremos agora visitar os prédios da Administração Geral do Mar, que se localiza nesta zona do oceano. Ouvindo-o, fiquei satisfeito. Obrigado, Aglon, falei-lhe com respeito. Isso vem de encontro aos meus anseios. Nessa altura da conversa, nós já íamos deslizando em meio às águas a certa velocidade. Tudo continuava rebrilhando e observei que estava subindo para a superfície das águas. A fosforescência continuava intensa e fomos vendo barcos estacionados aqui e ali, e de vez em quando paisagens lindíssimas, formadas por plantas que se diriam exóticas, na superfície ou crosta terrestre de cores e beleza nunca vistas lá. O vermelho e amarelo vivo, salpicados às vezes de branco, predominavam ali. Notei que em alguns barcos havia espíritos no convés, que nos contemplavam surpreendidos. Aglon explicou: pensam que somos perigosos monstros do mar, ou quem sabe, estranhos peixes. Eles vieram da crosta terrestre e ainda não aprenderam os segredos da volitação. Pensam muitos deles que são homens e não compreendem a sua situação. Apavoram-se comumente quando espíritos semelhantes a nós percorrem estas paragens. Plantas aquáticas. Agora seguíamos uma velocidade regular e igual sempre. A paisagem variava de instante a instante e mudava. A vegetação de súbito era diferente. Lugares havia em que tudo se tornava completamente vermelho, outras vezes branco ou amarelo. O verde, o azul, apareciam mais à distância. Súbito, avistamos longe, muito longe, uma espécie de castelo medieval,
rodeado de jardins belíssimos de plantas aquáticas. Aquilo é do fundo do mar espiritual ou são plantas terrestres? Perguntei. Tem de tudo um pouco, respondeu Aglon. Misturam-se. Milhares são espirituais e centenas são plantas aquáticas que se poderia dizer marinhas, da terra mesmo. Com o tempo você distingue uma das outras. Sua visão ainda não lhe permite distinguir. Em breve sua visão espiritual se ampliará e você verá a diferença. Quanto tempo? Em termos de crosta, 100 anos, mas 100 se continuar viajando conosco pelas regiões do mundo dos espíritos. Por que não antes? Aglon sorriu. É apenas uma questão de adaptação. Não se trata de evolução espiritual, adaptação apenas. Materialização do pensamento. Para nós, o mar estava sempre sereno, embora na superfície das águas das ondas pudessem até estar encapeladas. Nosso clima, no fundo, era de serenidade. Continuávamos avistando de tempos em tempos algumas construções. Interessante é que o estilo de cada uma mudava. Diante de minha surpresa íntima, Aglon, naturalmente, com sua grande percepção espiritual, me disse: sim, meu filho, elas mudam de estilo, porque cada espírito pode modelar o tipo de casa ou abrigo que quiser ou puder. Puder por quê? Indaguei espantado. Aglon esclareceu. De acordo com as faixas de sua evolução já conquistada e pelo bem praticado em favor de seus semelhantes, cada um adquire o direito e a possibilidade de ir realizando certas coisas. Mas isso parece com o dinheiro da terra, exclamei eufórico com a descoberta. De certa forma é. Vocês da terra levam para lá algumas ideias nossas e fazem coisas semelhantes. Na maioria dos casos, deturpam e realizam coisa não só inferior, como prejudicial ao próprio gênero humano. E o dinheiro é assim? Assim não. O agarramento ao dinheiro, e como dizem vocês, o apego ao dinheiro, é que se torna o mal. A sua aplicação para o mal e a sua não aplicação para o bem é que faz o dinheiro uma arma extremamente perigosa para o próprio homem. Na terra, meu filho, vocês pedem e o arquiteto cria uma casa boa e bonita como vocês querem, e ele imagina e executa isso. Não é obra do pensamento? Apenas a materialização do pensamento, ou se quiserem, a execução é que varia um pouco. Vocês desenham primeiro, fazem no papel e nós modelamos diretamente no local. Mas, na verdade, tudo é somente obra do pensamento, seja ele humano ou espiritual. Vimos mais algumas construções espirituais que passavam rápidas em face da nossa velocidade. Fiquei de novo pensativo. Aglon calou-se. O castelo da administração geral. Apesar do silêncio do espírito, deslizávamos velozes como flechas por entre as vibrações do mar. A distância, porém, que nos separava da administração geral do mar diminuía e já víamos criaturas espirituais de forma humana que passeavam ou estacionavam em imensos jardins, e no meio destes havia também imenso prédio de enorme extensão. Aglon indicou: aquele é o prédio da administração. Quando foi realizado há muitos e muitos anos, foi com a cooperação de centenas de mentalizadores do mar, técnicos especializados que para aqui vieram e durante muito tempo se concentraram no trabalho e o edificaram. Vi que o espírito usara palavras terrestres para que eu entendesse. Logo chegamos ao pátio do imenso prédio que de perto tinha uma arquitetura estranha. A fachada lembrava os castelos medievais. No entanto, em seguida tomava a forma muito moderna e até ultra avançada, com linhas aerodinâmicas parecidas com os atuais aviões jumbo. Aglon explicou: a parte inicial foi modelada por ordem de um Netuno que viveu, ou melhor, estacionou num período semelhante à Idade Média da crosta terrestre. Mas o segundo Netuno obedeceu a orientação muito avançada que trouxera de um outro mundo. A conversa esboçara e sugeriu ideias novas, mas eu ficara impressionado com aquele estacionou. Ora, disse o espírito, você não acha mais adequado dizer-se que o espírito imortal estacionou do que morrer? Se ele não morre, a não ser que desça até ao fim da inconsciência humana a um estágio que é uma estacada no portal da segunda morte?
Segunda morte? Exclamei, quase gritando. Já ouvi falar disso antes, mas não compreendi. Não compreendeu porque a humanidade ainda não pode compreender e muito menos assimilar. Porque depois de compreender é preciso assimilar e os homens ainda não têm condições de assimilar todos os ensinamentos espirituais. Por isso não recebem os ensinamentos ou os espíritos não ensinam. Quando tiverem condições receberão, mas veja nos seus registros sobre o assunto e verá que quem lhe disse falou quase tudo. Lá está, aquilo sim, já é quase morrer. Fiquei sem saber o que responder. Pois é, meu filho, Jesus falou da segunda morte. A segunda morte. De fato, Jesus falou da segunda morte? Então haverá segunda morte. Mas, na verdade, como seria a segunda morte? Aglon pousou a mão diáfana e transparente em meu ombro e quase num suave murmúrio ciciou. A segunda morte, meu filho, dizem que é uma coisa terrível. Só quem chegou lá perto poderia explicar. Os mais sábios do que nós e que já alcançaram altíssimas regiões do pensamento nos dão notícias distantes ainda da realidade, mas dão. Esclarecem eles que a nossa mente, que ainda é a mente humana, não poderá suportar o impacto da revelação. À proporção que vamos evoluindo, iremos compreendendo gradativamente as coisas e a mente vai assimilando. Sem evolução não há possibilidade de entendimento, muito menos da compreensão e da capacidade de assimilar. Cresce-se espiritualmente pelo amor e pela caridade que praticamos e que também é uma forma de amor, não o mais avançado. A nossa mente se amplia e reestrutura, crescendo em conhecimento e percepção. Esse é o mecanismo da evolução. Conquista-se pouco a pouco, consciente ou inconscientemente, novas estruturas mentais e até novos órgãos espirituais, assim como o homem da caverna, que de repente começasse a ouvir um rádio, ou o homem mesmo civilizado, que ganhasse um microscópio ou um telescópio. Compreendi abismado as novidades de Aglon, a linguagem dos espíritos do mar. Entramos pela porta do prédio que parecia a boca de uma baleia, um material semelhante à matéria plástica ou vidro verde azulado transparente. Um largo corredor levava ao fundo e por ali havia um movimento grande de espíritos semelhantes aos homens e pareciam criaturas de todas as nacionalidades da superfície da terra. Aglon sorriu. Aqui, como na superfície, por algum tempo os espíritos guardam a fisionomia e mantêm a mesma linguagem que falavam na superfície. Fiquei espantado. Como? Exclamei. Não se admire, meu amigo, a natureza não dá saltos, não é assim que falam em sua pátria? É, sim. Logo, não se admire do fato de usarem ainda a mesma linguagem. Eles voltarão em breve à superfície e reencarnarão para continuar evoluindo onde pararam. Não poderiam mesmo mudar a linguagem e nem de imediato seria conveniente que esquecessem a linguagem usual e aqui adotarem outra. Só em casos especiais mudam os espíritos da língua nos planos logo além, acima ou abaixo da superfície. Seria grande transtorno. Necessário é que prossigam treinando a própria língua de onde vieram. Bem, gaguejei com embaraço, mas por que não usam a telepatia? Pensei que usassem. Não aqui. Como na maioria dos lugares situados post-mortem, não. Traria embaraços futuros ao próprio espírito. A linguagem é apenas instrumento de comunicação, tanto aqui quanto no futuro. Só espíritos mais adiantados ou espíritos com missão ou tarefa especial podem mudar, readquirindo a possibilidade de usar a telepatia. A maioria usa a linguagem mesmo de sua origem. Os que renascerão em nações de outras línguas costumam fazer um estágio entre nativos de outras línguas. Assim se preparam para renascer, falando o francês, o inglês, o italiano, o chinês, etc, etc. A conversa telepática nessas regiões do mundo ainda não é habitual. Deveria ser, mas não é. Questão às vezes de evolução e às vezes de necessidade. Vi que Aglon sentira que falara muito, por isso não insisti. Chegamos a um grande salão cheio de espíritos que conversavam, assim como no salão de um transatlântico moderno. De um modo geral, todos conversavam como se estivessem na superfície. Alguns estavam uniformizados de uniformes da marinha. Eu, na minha ignorância, continuava admirado. Aglon tornou a sorrir enigmaticamente. Espíritos oficiais da marinha.
Logo fomos abordados por um daqueles oficiais da marinha. Quem sois, irmão? Perguntou a Aglon. O que buscam aqui? Estranhei de imediato a linguagem cerimoniosa com que falava. Desejamos falar com o grande Netuno, respondeu Aglon, demonstrando um respeito que me surpreendeu. Sou oficial da marinha dos países europeus, mas providenciarei para que venha a ordem de entrada. Quem sois, irmãos? Tornei a me surpreender, voltava cerimoniosamente a nos tratar, mas ao mesmo tempo nos chamava familiarmente de irmãos. Somos mensageiros da superfície e estamos em missão da justiça divina, esclareceu o espírito. O oficial se deu por bem informado e se foi. Aqui, orientou Aglon, recebem gente de todo o mundo, e a maioria desfruta da educação terrestre, de um modo geral são educados, já que na maior parte são viajantes, sempre os mais ricos. Esse oficial é do país a que hoje vocês, na superfície ou na terra, chamam de França. Não demorou e outro oficial veio nos convidar para ver Netuno. Começamos a subir larga escada semelhante ao mármore branco, mas deveria ser imensamente leve, desde que colocado em uma embarcação, porque para mim aquele prédio deveria ser uma nave. Não, disse Aglon, é prédio mesmo, modelado nas águas ou no fundo do mar. Não lhe disse antes que os espíritos aqui também modelam mentalmente o pensamento e a ideia, tanto aqui quanto lá, é força e poder espirituais? Jesus não disse, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a uma montanha, muda-te daqui para ali, e ela se mudará? Netuno geral, o administrador do mar. Seguimos o oficial e logo estávamos diante de Netuno, o Netuno geral, o administrador daquele mar que fazia parte dos oceanos do mundo. Figura estranha, exibia uma espécie de capacete brilhante cor de prata e a fisionomia lembrava de um viking. Ao lado, como suporte de bandeira enorme, de pé no solo, um tridente que parecia mesmo o símbolo dos Netunos. 2 Netunos menores, de fisionomias serenas como as do chefe, postavam-se ao lado da mesa da mesma matéria, transparente verde-azul, que era formado tudo ali, inclusive o barco. Quem sois na realidade? Perguntou Netuno. E o que quereis? Somos mensageiros do Cordeiro e viemos para estudar os vossos augustos domínios e fazer um relatório com o resultado de nossas observações, que será enviado aos senhores da Justiça Maior do Universo, depois de transitar pelos vários departamentos superiores da Justiça do Alto. Netuno observou-nos dedidamente e pareceu satisfeito, porque disse assim: grande e respeitável mensageiro, e esboçou um sorriso feliz. Não temos nada a opor, exceto com referência a vosso companheiro que precisamos submeter a uma rápida pesquisa por aparelhos, já que à primeira vista nos parece diferente dos mensageiros do alto. Aglon assentiu e explicou, por questão de lealdade, Netuno, quero dizer que ele é da superfície. Ah, exclamou Netuno, satisfeito consigo mesmo por ter à primeira vista nos identificado a inferioridade. Mesmo assim, senhor, gostaria de passá-lo nos aparelhos. Não acha, senhor? Certo, assinalou Aglon. Em nosso relatório, focalizarei para as autoridades superiores o caso zelo e dedicação. Netuno sorriu e agradeceu com um balançar de cabeça. A um sinal seu, os Netunos de guarda nos convidaram a acompanhá-los. Aglon deu-me a entender que devia acompanhá-los e eu o segui. Compreendi de imediato que estava preso para pesquisa laboratorial. Entramos logo em uma espécie de laboratório onde fui recebido também por um oficial da marinha adequadamente uniformizado. Parecia alguém dos tempos modernos. Os guardas comunicaram-lhe a ordem do Netuno e ele imediatamente iniciou seu trabalho. Em princípio, sem qualquer outra pergunta, colocou-me um aparelho na cabeça, ligado por alguns fios, semelhante aos aparelhos da superfície, de medir as correntes cerebrais. E a seguir fez outras pesquisas, ainda rudimentares, comparadas com as nossas de cima. Pareceu satisfeito, porque chamou o guarda e disse-lhe: diga ao chefe que é uma criatura comum, nada de extraordinário, igual a todos os que têm vindo até aqui. Deu ao guarda um documento para levar ao Netuno geral, e diga que deverá permanecer aqui ainda 72 horas na superfície, para o caso de surgir alguma novidade, assim evitamos aborrecimentos futuros. Disse e saiu por outra porta. Eu fiquei sozinho e preocupado. Socorro de Aglon.
Não demorou e um dos guardas entrou e me disse: seu superior mandou-lhe dizer que não se aflija, que está tudo certo e que você deverá esperar com paciência e compreensão. Terminado o tempo do recolhimento, você voltará. Fiquei mais tranquilo e passei a observar a cabine laboratório em que me encontrava. Era na realidade uma cabine quase comum, alguns aparelhos que eu não conhecia, mas percebia-se logo que era coisa de médico. Nota-se desde logo muita serenidade no ambiente e repentinamente passei a ouvir em minha consciência e através da minha mente a voz de Aglon que falava suave. Meu filho, a sua situação é a de prisioneiro. Poderíamos libertá-lo imediatamente daí, mas não convém. Se o tirássemos, perderíamos a oportunidade do aprendizado de que você precisa. Netuno ficaria alarmado. Com paciência e compreensão atingiremos nossos objetivos. Aquele socorro de Aglon através das faculdades telepáticas que lhe eram próprias e valendo-se de minhas percepções, embora ainda inferiores, me animou e me trouxe calma. Nesse ínterim, o oficial médico voltou, ouviu o aparelho e perguntou-me: havia alguém aqui? Não, respondi. Não? Estranhou ele. Nossos aparelhos lá de dentro identificaram uma voz estranha. Não sei, exclamei, não ouvi ninguém. Bom, disse ele, não tem importância. Também a sua permanência aqui é só pró-formal. E tornou a sair. Estranha figura quase peixe. O silêncio caiu dentro da cabine. Estranha serenidade invadiu-me e senti-me, na realidade, num mundo diferente. Será que as águas auxiliavam a manter a tranquilidade no ambiente? Creio que sim. Um dos benfeitores de nossa colônia, nosso lar, já me dissera isso. Os aparelhos existentes eram dotados de tubos que pareciam de borracha, como na terra, superfície, mas os aparelhos, propriamente ditos e sem similar lá em cima, eram de material completamente diferente. Não eram de plástico, mas lembravam o plástico. Eu examinava tudo com os olhos, não punha as mãos. Pareciam delicados demais. Estava embevecido nos estudos, quando entrou uma criatura profundamente estranha. Olhos oblíquos e, na verdade, parecia um peixe. Vi que seus pés e suas mãos lembravam as patas dos patos, com largas barbatanas ligadas por uma película transparente. O rosto pontudo descia-lhe a ponta de um triângulo para o queixo, bico fino como as botinas antigas. Sorriu e falou: sou o zelador da nave e fiscalizo tudo por aqui, mas desde logo vou esclarecendo. Embora sejamos filhos dos dragões e obedeçamos às suas leis, que na realidade vêm do mais alto, não somos maus. Apenas zelamos pela tranquilidade dos mares. A água tem vibrações curativas e que dá a todos mais paz e tranquilidade. Os netunos formam uma raça unida e anseiam por progredir e melhorar. Nessa guerra com os filhos do Cordeiro, estaremos com os dragões, isso é certo, mas nos tempos de paz, servimos aos dois, no mar e à nossa maneira. Eu estava admirado, porque pela linguagem daquele espírito, vi logo que, embora se declarasse apenas zelador do navio, demonstrava ter alguns conhecimentos e sabia o que estava falando. Como? Perguntei. Então vocês não são maus? Não. De um modo geral, já começamos a subir. A maioria já está aceitando que lá em cima há seres mais adiantados que nós. O fundo do mar é um estágio de tranquilidade, de pouca possibilidade de evolução. Nisto, de um modo inexplicável, apareceram no ambiente Netuno e Aglon, e percebi que o relacionamento deles era cordial. Semelhantes a peixes, criaturas hibernando. Ouvimos no salão a conversa de vocês, disse Netuno. Foi quando verifiquei que o Netuno geral também tinha os olhos oblíquos e lembrava os olhos de um peixe. Aglon não disse nada, estava silencioso e sério. Isto aqui não é propriamente uma nave, explicou ele, e percebi que delicadamente corrigiu o zelador. É o prédio da administração e foi construído há alguns séculos por espíritos ligados ao mar. Tem tudo de um navio encalhado no fundo do mar, mas não é propriamente um navio. Temos alguns semelhantes, em tamanho menor, espalhados pelos mares do mundo. Somos ainda governados pela justiça dos dragões, mas já estamos nos libertando deles, porque no mar se afogam muitos filhos do Cordeiro. No começo, os espíritos mais antigos mantinham isto como uma prisão. Os seres atuais que habitam estas regiões não são tão ferozes quanto os que habitam a terra, nem as criaturas que se afogam nas águas. Os que perdem o corpo físico nos rios ou nos lagos, acrescentou Aglon, obedecem às mesmas leis.
Não somos tão maus, falou ainda Netuno, e procuramos restabelecer o equilíbrio das almas que aqui vem ter, através de processos psicológicos modernos. Eu estava surpreendido com aqueles esclarecimentos. Logo Netuno nos convidou a passar a um salão ao lado, enorme salão, aparentando ser um salão de ciência natural, onde havia uma infinidade de criaturas semelhantes a peixes, porém imobilizadas como peças de um museu. Estão mortos? Perguntei receoso. Não, esclareceu Netuno. Estão imobilizados no tempo e estacionados no espaço. Foi quando Aglon completou o esclarecimento. Eles estão como que hibernados, sua aparência é móvel e se movimentam. Eles pensam, recordam e raciocinam. Aí, muito espantado, demonstrando não ter conhecimento do assunto, Netuno interrogou Aglon com profunda humildade. Senhor, estou aqui há séculos e nunca soube disso. Meu filho, disse-lhe o grande espírito com generosidade e carinho. Essa é uma das diferenças entre os filhos do cordeiro e os filhos do dragão. É indiferente ao espírito de Netuno. Colocou a destra na testa do ser em forma de peixe, que lhe estava mais próximo, e imediatamente, como se fosse uma tela de vídeo, apareceram as cenas de um brigue antigo cheio de homens de blusas listradas que lutavam com outros tantos de roupas de nobres senhores que tivessem sido invadidos por piratas da velha pirataria de algum país remoto. No convés, um homem estranho lutava, matava e dava ordens como um verdadeiro demônio. Aglon acrescentou, esse é ele, e apontou com o dedo. Netuno não escondia sua surpresa e admiração. Como, senhor? Como se consegue isso? Também queria ter essa faculdade. Aglon lhe respondeu com modéstia e humildade. Isso só se consegue pela prece e pelo jejum, como ensina o Cordeiro, o que, nos tempos modernos, significa coevolução, coisa que está nas possibilidades de qualquer ser. É só mudar o ponteiro da bússola do destino e buscar outra direção, a direção do alto. E como se faz isso? Interpelou ainda Netuno. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, disse o Senhor. Espíritos com forma de peixe. Compreendi logo que Netuno não aceitara muito bem a citação das palavras do Cordeiro, talvez receoso de que algum emissário dos dragões pudesse ouvir e criar-lhe embaraços futuros. Talvez por isso disse a seguir. Respeitável Senhor, embora respeitemos sua presença e a missão de que se acha investido, não gostamos de ouvir palavras de nosso milenar inimigo pronunciadas como ensinamento nestes rincões. A seguir se afastou e se aproximou de grande cetáceo, que também estava ali adormecido. E este? O que está vendo em seu sonho? Via-se que Netuno gostara de ver aquelas cenas e desejava ver de novo o funcionamento do vídeo. Aglon não se fez de rogado e colocou sua poderosa mão na testa do cetáceo e esta logo se iluminou e novas cenas do mar apareceram. Agora eram cenas de um ataque do próprio ser em forma de peixe enorme que atacava uma embarcação procurando destruí-la. Muita gente estava a bordo e procurava se salvar. Corria de um lado para outro e alguns fugiam em pequenos escaleres. Netuno demonstrou conhecer a cena porque disse: lembro-me bem dessa cena, eu estava lá. Foi quando ele foi adormecido à força pelos nossos técnicos, tendo em vista que sua ferocidade estava causando perturbação nos mares. Mas ele nessa época tinha forma de peixe? Netuno respondeu. Ainda tem. Adormeceu feroz, e se acordar agora voltará à sua antiga ferocidade. E por que conservam ainda estes seres aquáticos, embora espíritos, a forma de peixes? Gaguejei meio sem jeito. Parece que a pergunta surpreendeu Netuno, porque ele exibiu uma fisionomia de espanto e admiração, mas Aglon veio em seu socorro porque disse: como todos sabemos, a partir de determinado momento da evolução do ser no caminho da forma humana, a evolução, que já vem de longe, começa no mar ou nas águas. Vocês já ouviram falar da ameba que foi se transformando até atingir a forma humana. Kardec, por exemplo, orientado pelos sábios de mais alto, fez os seus estudos com vista à instrução da humanidade, preferindo estudar os espíritos e a sua comunicação a partir da forma humana ou do reino animal. Todavia, daqui é que se parte através da forma física para a conquista do vaso de forma humana. Daí que muitos seres como este estacionam na forma de peixes e no mundo aquático, onde permanecem por muito tempo.
Não temos aqui a degradação da forma, pelo contrário, aqui temos a forma que sobe evoluindo no que se poderia, apenas para entendimento, chamar de evolução ascendente, na qual o ser vai conquistando formas cada vez mais aperfeiçoadas, mais belas e dotadas de dispositivos capazes de abrigar faculdades mais perfeitas, mais elevadas, em condições de permitir maiores percepções do reino de Deus e do universo. Aglon se iluminava no meio do oceano e vi que qualquer coisa de fantástico ocorrera com ele, mas logo corri, sentindo o meu pensamento se apagou e tudo voltou ao silêncio total. Dívidas para com o mar. Andamos por toda a nave, que, na realidade, era a sede central dos reinos de Netuno. Percebi que ao lado das construções havia enormes algas que se projetavam para cima, como palmeiras imperiais gigantescas, assim como plantas menores, estas de cor avermelhada, as algas de cor verde escuro. Logo Aglon convidou-me a sair e saímos. Foi quando Aglon me contou que Netuno insistira em manter-me prisioneiro ali por alguns séculos, sob a alegação muito justa de que eu, segundo os exames de seu laboratório, havia demonstrado ser um tipo inferior com dívidas para com o mar. Segundo puderam saber, constava de seus arquivos milenares que eu havia no passado praticado atos de pirataria, fazendo parte de bandos de piratas que assolavam os mares. Chefe pirata causara a morte de muita gente, além de me apropriar de pedras preciosas e riquezas pertencentes a outras nações. Aí pelo século VI, conforme constava da crosta da superfície. Assombrado, perguntei a Ablon como poderia ser isso, se havíamos penetrado no mar nas eras antigas. O espírito sereno me respondeu: meu filho, na velocidade das vibrações do pensamento, viemos de um certo passado para o presente. Estamos, na verdade, navegando vibratoriamente nas memórias do mar. Quando falei de Kardec, falei de acordo com o que vem inserido na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: nisso não há nada que deva surpreender, se considerar que as grandes verdades são eternas e que os espíritos avançados as deveriam conhecer antes de virem sobre a terra, para onde as trouxeram. Depois dessa, eu não disse mais nada, e prosseguimos. O infinito mede a eternidade. O silêncio que caiu sobre nós foi rápido, porque Aglon voltou a falar. Não se admire, meu filho, os espíritos que atingiram a minha idade espiritual, às vezes por bondade de Deus, leem nas memórias do tempo para frente e para trás, isto é, no passado e no futuro, levando-se em conta que o tempo, como os homens o concebem, na verdade não existe. É apenas uma questão de medida terrestre, razão pela qual não pode ainda o homem medir ou compreender a eternidade que, segundo os grandes espíritos do universo, aqueles que os homens chamam de anjos, para efeito de entendimento de hierarquia, só pode ser medido pelo infinito, quer dizer, só o infinito mede a eternidade. De fato, infinito e eternidade se assemelham e se medem. Tempo para os homens da Terra seria agora e será no futuro apenas parcelas capazes de ser concebidas pela mente humana ainda em estado muito rudimentar de evolução. Aglon não disse também mais nada. Grandes peixes passavam por nós. Vi que não entendera quase nada do que falara o espírito e fiquei no centro daquele turbilhão de correntes vibratórias coloridas pensando: seriam todos esses grandes peixes espíritos aprisionados em si mesmos, estacionados nas memórias integrais de suas vidas passadas? Foi quando, sorrindo, Aglon me abraçou e disse: não, meu filho, nem todos estão nesse estado. A maioria vive agora numa relativa paz do presente que lhes é próprio, como peixes mesmo. Egoísmo, doença da alma. A conversa sobre o tempo e a medida do tempo me deixou preocupado. Aglon resolver a questão com tanta facilidade, tudo parecia tão simples. E por que os filósofos de todos os tempos, lá na superfície, criaram tantas complicações para o entendimento?
Havíamos saído da zona de atração de Netuno e, de acordo com a decisão de Aglon, percorremos o mar. Aqui e ali encontrávamos criaturas imobilizadas, como mortas, que flutuavam no meio das águas. Muitos brancos, tão brancos como o mármore branco, na realidade pareciam de mármore, estátuas sem vida. Gente ou espíritos? Perguntei. Espíritos, respondeu Aglon. Diante talvez do meu espanto, acrescentou. Vou levá-lo à caverna dos que dormem, se quiser dar uma denominação ao lugar onde iremos. Senti que descíamos e que começava a surgir uma escuridão que até ali eu não vira. Parecia-me que a fosforescência das águas diminuíra. Poucos peixes passavam por nós e uma vegetação diferente flutuava, agora de cores escuras, e havia grandes folhas recortadas, semelhantes ao que na superfície se chama a costela de Adão. Súbito surgiu uma figura estranha, esquisita, aliás, como tudo era estranho e esquisito no fundo do mar. A região estava coalhada de rochedos diferentes de tudo que eu já vira. Pedras esponjosas, escuro esverdeadas entre miríades de partículas de um material igual ao ouro, que emitiam raios dourados. Como eram minúsculos, a luminosidade era pouca, mas mesmo assim lembrava rochas auríferas e atiravam certa claridade no ambiente. É ouro? Consultei. É, respondeu Aglon, o mar está cheio de ouro. Não é só ouro, pedras preciosas também, de qualidade que os homens ainda não conhecem. Quando conhecerem, lutarão por elas e haverá uma guerra no mar. Tímido, perguntei. E por que isso? Por egoísmo. O homem que ainda está no meio da similidade, da mesma forma que os animais carnívoros disputam a carne, também disputam os bens da terra. É apenas um instinto de sobrevivência que na superfície chamam de egoísmo. Mas egoísmo não é pecado? Pecado não. É uma fase da natureza que precisa de ser vencida. É um fato natural, cuja superação deverá ser provocada pelo espírito. Os grandes seres do universo sempre alertaram os homens, usando uma técnica de educação, na linguagem que os homens pudessem entender. Têm preferido, de certa forma, falar nos perigos a que o egoísmo conduz, quase assustando os homens de maneira veemente e dura, porque as criaturas ainda são seres infantis, incapazes de compreender as suaves lições do espírito. Surpreendido, contemplei o grande espírito. Em face disso, Aglon acrescentou: tudo é lei, meu filho. No mundo não há época do sarampo, da coqueluche e de outras doenças que surgem na infância e às vezes até mesmo na adolescência. No reino do espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado, começam a aparecer as doenças da alma. O egoísmo é uma delas, que se não for combatido pelo próprio homem, vai até a velhice e atingirá outras ainda. Até que nessa luta de superação espiritual, a criatura caia no domínio de outra lei de Deus mais benigna e superior. Os seres, meu filho, vivem sempre sob o império de leis. Deus não premia nem castiga, entrega os seres às leis que ele criou. Descobrir e redescobrir. A velocidade para baixo começou a aumentar e logo chegamos a uma espécie de túnel escuro que desembocou numa clareira ou praça larga, enorme, criada de pedras muito alvas, pontudas, que cobriam o solo do fundo do mar. Por toda parte havia seres estatizados ou aparentemente transformados em estátuas de mármore, como a mulher de Ló ficou aparentemente transformada em estátua de sal. Sob um impulso imperioso, sugeri: mestre, não seria energia atômica desencadeada? Aglon sorriu e disse: é possível, meu filho, para Deus nada é impossível, embora se pense que a energia atômica só foi descoberta agora. Muitas civilizações nasceram, viveram e desapareceram com seus conhecimentos milenares. Mas o homem continua descobrindo e redescobrindo, até que se transforme moralmente e espiritualmente para o bem. Estamos em marcha no carro do infinito, através da eternidade, e vamos ao encontro de Deus. Sono restaurador. O pensamento de Aglon me levara através do infinito, e outra vez comecei a sentir a grandeza de Aglon, a pequenez e ignorância do homem, e a imensidade dos mistérios do universo. Caberia a nós, espíritos e homens, descobri-los e redescobri-los. Aglon sorriu e falou: alegra-me de ver que você aprende depressa.
Foi quando um jovem simpático com a expressão e os olhos oblíquos dos Netunos nos recebeu e favoravelmente, dizendo: já recebi comunicação da sede central, podem entrar, acompanhe-me. Cumprimentamo-lo cortesmente e entramos. Lá dentro tudo brilhava. Milhares de criaturas dormiam naquela forma de mármore. Estão mortos? Perguntei ao Netuno. Não, respondeu-me. Dormem aqui o sono da inocência ou do pecado. Todavia, sono restaurador, que no futuro lhes dará tranquilidade e paz para prosseguir. Eu mesmo dormi aqui 1000 anos, conforme me informaram, quando acordei os sábios espíritos da nossa ciência. Seres como estátuas de mármore. Continuamos percorrendo a caverna. Numa espécie de praça ou salão enorme é que encontramos o maior número de criaturas naquela forma de estátuas. Peixes circulavam por ali. Há quanto tempo estão aqui? Não se pode precisar o tempo, falou Holofernes. Dende-se, Aglon, o tempo, como se entende na Terra, aqui não conta. Vivem eles apenas numa espécie de sonho, do qual acordarão de repente um dia sem saber o que ocorreu, mas irão voltando à consciência aos poucos, lentamente. Não difere muito do sono reparador de que se fala na crosta. Aqui, porém, há mais tranquilidade e paz. O sono não é agitado e gozam de uma relativa calma. Olhei aquelas criaturas e vi que não tinham nenhuma diferença do mármore, porém de uma brancura diáfana. A fosforescência das águas, no entanto, lhes dava uma aparência, uma brancura diáfana. Aliás, todos nós ali naquele lugar tínhamos uma aparência de fantasmas iluminados pelas águas multicoloridas. Holofernes exibia agora uma espécie de lanterna que ia iluminando mais detidamente os nichos onde repousavam os seres quase mumificados. Luta entre piratas. De repente ouvimos uma gritaria acima das águas, com rumor de luta com armas frias que se cruzavam. Holofernes olhou-nos aflito, olhos espantados, fisionomia estranha e disse: lutam lá em cima? Lutam? Quem? Perguntei, também assustado. Não sei, disse ele, mas sei que é luta. Aglon convidou-nos a acompanhá-lo e subimos vertiginosamente com a força do pensamento. Na superfície das águas divisamos um barco parado e dezenas de homens vestidos à moda do tempo da pirataria. Navio antigo. Piratas? Espíritos ou gente? Quis saber. E Aglon respondeu: espíritos. Todos espíritos? Todos espíritos, dos dois lados. Não sabem que seus corpos já morreram e lutam, como se fossem homens, como se fossem homens. E morrem? Aparentam morrer, sentem a cutilada das espadas e os tiros do bacamartes e sofrem os impactos das armas. Que absurdo! Exclamei assombrado. É isso, meu filho, esclareceu Aglon. Na terra, no mar e no ar, as sensações são semelhantes. Lá na terra, você já não ouviu dizer da impressão dos amputados? Amputado, o operado continuará a sentir no lugar do braço ou da perna que perdeu a mesma sensação que sentia se tivesse um corpo vivo de carne. Isso se passa nos hospitais e prontos socorros da terra. A ciência atesta isso. Portanto, não é novidade se aqui também sintam. Olhei admirado o sábio Aglon e a luta que continuava. Transformação íntima. Estático, contemplei o espetáculo. A luta era renhida, como se estivessem na superfície. Ora, observou Aglon, vocês já não ouviram dizer na superfície que existe uma luta permanente entre o bem e o mal? Krishna falou disso e os babilônios já sabiam. E não viram todo esse tempo que vocês envergam um corpo espiritual ou astral, mas exibem? E não sentiram que têm as mesmas impressões que tinham quando na Terra? Verdadeiramente pouca coisa mudou, apenas mudaram de ambiente. O ódio ou o amor continuam. Enquanto a criatura não mudar a si mesma intimamente, não se transformar, nada muda. Somente muda de lugar no espaço e perde densidade e um certo tipo de peso. O fato mais importante que existe na vida do espírito é a transformação íntima. Sem isso, continuaremos a ser apenas peregrinos ou viajantes no espaço ou do espaço.
Ficaremos indefinidamente criando situações difíceis para nós mesmos e estacionados no tempo. Não vamos para lugar nenhum. Permaneceremos onde estamos. A mente permanece paralisada e não vibra numa terra acima da parte em que está. Na realidade, por enquanto, evoluir é transformar-se para melhor. Aglon parou de falar e eu arrisquei. Por que diz por enquanto? O espírito fitou-me cheio de misericórdia e esclareceu. Porque à medida que nos aproximamos de Deus vibratoriamente, a vibração da mente se intensifica e as transformações diminuem. Quando as transformações forem quase nulas e a vibração da mente atingir uma intensidade infinita, aí seremos eternos. As palavras do grande espírito atingiram-me o coração e senti que penetrava no universo espiritual de Aglon sob uma tempestade emocional de vibrações indescritíveis. Desejo de matar. A luta no navio continuava intensa. As armas se chocavam com um barulho terrível e recrudescia a peleja. Aglon à frente, atravessamos pelo meio daquelas criaturas que lutavam como se ainda tivessem corpo carnal. Exprimiam nas fisionomias ferozes o desejo de matar. Dos dois lados, capitães gritavam e davam ordens de guerra, porém deles ninguém nos percebia. Aglon segredou. Como você sabe, no mundo espiritual, os menos esclarecidos não veem os mais esclarecidos. Compreendi a sutileza de Aglon. Na verdade, ele queria dizer que os menos evoluídos não enxergam os mais evoluídos, a não ser que estes desejem e se coloquem em condições de serem vistos. E nem mesmo percebem ou ouvem o que falam. Eu não me considerava mais evoluído, mas admitia que os outros da equipe de Aglon eram, com exceção naturalmente de Holofernes. Parece que este compreendeu o meu pensamento porque disse diretamente a mim: em breve estarão todos eles nos presídios do mar. Procuraram naturalmente esta luta que deve ter causado o afundamento do navio e a morte real de todos. Sim, a morte dos corpos. Pagarão por isso. Aglon assentiu com um gesto de cabeça, e eu fiquei pensando. Sonhos. Vegetei apenas por um instante, porque logo saímos do local infestado de criaturas que ficaram caídas como se estivessem mortas. Estranho, comentei com Aglon. Está estranhando, meu filho? Ora, na superfície não ocorre o mesmo nos sonhos? O sonho parece aquele que sonha uma realidade, e tudo acontece como se fosse real, embora esteja muitas vezes se passando só na mente do sonhador. Para ele é real, está acontecendo mesmo, até que ele acorde e vê que era apenas um sonho. Compreendi o que o grande espírito queria dizer. Aglon sorriu amável, mas acrescentei ainda, por que disse muitas vezes? Porque há diversos tipos de sonho. Por exemplo, pode o sonho ser produto do que se passou durante o dia ou nos dias anteriores, ou alguma coisa que nos impressionou mais. Pode o sonho ser coisas que o espírito vê ou sente em contato fora do veículo ou corpo, em contato com outros espíritos, e pode ser ainda fatos relativos a uma encarnação anterior. Nem sempre o sonho é o resultado de elaboração da mente, ou mesmo confusão mental. Fitei Aglon cada vez mais admirado com a sua sabedoria, e sorri para ele. Freud e Einstein. Ainda ouvíamos os estampidos dos tiros de Bacamarte e o entrecruzar das espadas e armas frias. Ouvíamos porque também, para entender, segundo disse Aglon, tivemos que entrar em uníssono com as vibrações do ambiente em que viviam ou estavam aqueles espíritos, e em consonância, portanto, com as armas que possuíam. E Freud, pensei eu. Freud, falou o espírito, naturalmente ouvindo o meu pensamento. Porque, de acordo com o que já aprendera, os espíritos ouvem o que se pensa, não leem somente o pensamento. Freud, continuou Aglon, estava estudando sonhos para resolver os problemas das enfermidades, especialmente nervosas dos homens. Daí não entendeu muita coisa que poderia ser compreendido, e de modo especial a reencarnação. Se ele tivesse compreendido e aceito a reencarnação, teria resolvido 90% dos problemas que estudava. Segundo sei, até bem pouco tempo, na espiritualidade como espírito, ainda não tinha aceitado. Mas já estava propenso a estudar o assunto. Não sei se concluiu os seus estudos iniciados em 1966 sobre reencarnação. Sem o Instituto da Reencarnação, não pôde entender a maioria das questões, embora seja uma inteligência respeitável no nosso meio.
E Einstein? Interroguei ansioso. Einstein é um gênio no mundo e Freud também. Apenas Freud ainda não quer saber de Deus e Einstein ama Deus. Por isso é mais gênio que o outro. Nós, todavia, aqui respeitamos os dois como grandes figuras da humanidade da Terra, mas não os amamos como santos. São irmãos para os quais estamos rogando amor a Deus e santidade. Nota do médium. A passagem se refere a estudo que Freud, como espírito, teria iniciado em 1966, como espírito. Hipnotismo coletivo. A luta continuava intensa. Os piratas caídos aqui e ali pareciam mortos. Estranha coisa aquela. Aglon sorriu. Meu filho, como sempre você continua incrédulo. Já lhe disse que essas criaturas se hipnotizaram a si mesmas. É uma espécie de choque mental. Os homens da superfície também não ficam fixados numa coisa só, num motivo só, e aí permanecem por longo tempo? Se forem condicionados, podem até matar num estado de aparente inconsciência. E os sonâmbulos? Não andam à noite e executam serviços dos quais nada saberão ao acordar? Bem, aqui são muitas criaturas. Hipnotismo coletivo. Você, se quiser, pode classificar assim. Seria um hipnotismo coletivo provocado por um conjunto de espíritos que permanecem fixados numa luta antiga, remota, da qual ainda não se libertaram. Eu, ainda assombrado, ouvi Aglon quando o enorme clamor de vitória estrugiu em todo o navio. Honra! Honra! Gritavam os piratas listrados de azul e branco, enquanto que a outra facção vermelha estava por terra e o capitão deles acorrentado e prisioneiro. O capitão vencedor, vestido à maneira inglesa da época, dava novas ordens, atirando alguns, para ele mortos ao mar e prendendo outros ou recolhendo os feridos. Mas perguntei, e essa cena terminaria aqui? Não, costuma se repetir indefinidamente, até que comecem a despertar. Todos? Não, aos poucos. 1, 2 ou 3 ou mais de cada vez. Aí sucederão as cenas do despertamento, que pode ser por motivos variados. Intercessão familiar de cada um, ou em número maior por intercessores da administração geral, tendo em vista que, sendo os acontecimentos da mesma época, o despertamento se dará quase ao mesmo tempo ou no mesmo período. Aglon riu alto e explicou. Para você entender, porque o assunto é mesmo difícil e complexo, imagina os pintinhos numa chocadeira elétrica, ou mesmo ovos debaixo da galinha. No período curto começam quase todos a sair da casca. Foi quando eu entendi, e Aglon deu uma gargalhada. Meu filho, a natureza é a mesma em toda parte. O espírito afastou-se e eu também comecei a rir da minha ingenuidade. Vigiar a si mesmo. Eu estava ainda sob o impacto do esclarecimento do grande espírito, a cena fantástica daquelas criaturas sonambulizadas por si mesmas e vivendo acontecimentos muito tempo desaparecidos, me levava a pensar na eternidade do inferno criada ou inventada por algumas religiões. O que era aquilo para aqueles espíritos? Enquanto não despertassem, não seriam nada mais quando começassem a perceber que estavam vivendo num passado aparentemente extinto, haveriam de sofrer intensamente. Todavia, se somos eternos, tanto fazia o que chamamos aqui e ali, na crosta, no espaço aéreo ou no fundo do mar, de tempo. A permanência no não ser também se tornaria indiferente para quem ia viver na inconsciência. Esses pensamentos dominavam minha casa mental um tanto inquieta ou cheia de inquietação pela minha incapacidade de resolver qualquer coisa, quando Aglon tocou-me o ombro e disse: meu amigo, o mundo espiritual pode eternizar o mal ou o bem, depende de cada um. Por vigiar a si mesmo todo dia, permanentemente, é uma necessidade. Estacionam-se no tempo e no mal, ou no tempo e no bem, quando se queira. Ser escravo ou senhor também depende de cada um. A vida nos dá o movimento e a energia, mas a decisão de viver por este ou aquele caminho é uma decisão pessoal e intransferível. Ninguém viverá por nós, tomamos a direção que nos conduzirá à desgraça ou à glória. Esse é o direito que as forças que governam o universo nos concedem. O Senhor nos indica o caminho, mas como disse velho amigo espiritual, cada um vive por si mesmo. Aglon tornou a se afastar um pouco e eu fiquei ali ainda pensativo. Aqui também.
Em toda parte do universo há a inteligência superior e a inteligência inferior, o bem e o mal, a inteligência que cresce e a inteligência que define e morre, mas cada vez mais belas e, à medida que cai, se asila em forma cada vez mais feias e até monstruosas e más. A inteligência se manifesta no universo de conformidade com a direção que damos a ela. O veículo, ou o corpo, seja ele físico, terrestre, aéreo ou aquático, possuirá sempre esse veículo de conformidade com o bem e o mal que traz em si e a inteligência que subiu ou desceu dentro de si mesmo. Entendeu? Eu estava absorto, sem saber ainda como pensar. Monstros espirituais. Crescimento desequilibrado. Ainda estava estático quando o estranho peixe passou por nós. Tinha asas e voava, mas era de um tamanho muito grande. Na realidade, parecia do tamanho de um homem. Holofernes, que se aproximava, disse logo: são seres esquisitos, raciocinam, pensam e falam, mas não são agressivos. Olhei espantado e de longe vi que as asas eram de membranas, peladas. Logo em seguida passaram outros iguais. Foi quando Aglon aproximou-se e esclareceu: meu filho, ainda estamos numa zona boa, mas já nos aproximamos de regiões onde também há monstros marinhos. Monstros? Que são espíritos? Sim, monstros que são espíritos. Sim, monstruosos iguais aos do abismo. No entanto, são monstros espirituais. Mas aqui também? Havíamos nos afastado do local da luta. Os piratas prosseguiam, terçando armas e procurando na sua inconsciência se destruir. Estavam no mundo dos seus sonhos intermináveis. Eu, porém, me detivera, com o pensamento fixo e dilatado nas formas aquáticas daqueles monstros que começava a conhecer. Em toda parte, esclareceu Aglon, a forma exterior segue o pensamento interior, isto é, a força da vida que direciona o ser em seu crescimento harmônico ou em sua degradação, ou o crescimento desordenado em consequência de sua desorganização indiscriminada. Quer dizer, pode ser um crescimento desequilibrado, entendeu? Disse que não, não entenderá mesmo. Paciência, meu filho, com o tempo você entenderá. Vamos devagar, por parte. Conhecer também é uma longa jornada. De repente você imprevistamente compreende e assimila. Às vezes demora apenas um instante e às vezes demora um milênio. Mas Deus lhe dará o tempo e a paciência. E Aglon sorriu. Num belo transatlântico. Aglon tomou outra direção e os piratas em luta ficaram para trás. Deslizamos na escuridão do mar. Ondas enormes, encapeladas, passavam por nós ou nós por elas. Vimos outros navios agora. Uns antigos, mas outros modernos. Um transatlântico moderníssimo ostentava belíssimo salão, onde centenas de casais dançavam um bolero à luz do dia e outros nadavam numa piscina. São espíritos desencarnados? Não, respondeu Aglon. Gente da superfície que ainda não morreram. Passeiam pelo mundo em cruzeiro, mas há no meio deles espíritos desencarnados que dançavam junto com eles. E Aglon mostrou-me alguns. Não havia diferença alguma dos outros. Sabem que são desencarnados? Não, também não sabem. Vivem ainda no mundo da inconsciência. E sentem amor? Sentem. Sentem o amor da carne e as emoções dos instintos. Aproximei-me mais daqueles casais que o espírito indicara e vi que os seus corações irradiavam vibrações de tonalidade vermelha, assim como das regiões sexuais. Neles também ainda predomina o sexo. E têm desejos? Têm igual as criaturas da superfície. Aliás, eles ainda são da superfície. Sentem ciúme, sentem dor, raiva e ódio. Fiquei impressionado. E têm relação sexual? Como nos sonhos têm. Fazem amor e sentem como se estivessem vivendo na carne. Para eles, a vida é a mesma até que despertem e compreendam a vida real. É evidente, são criaturas eminentemente materialistas, não é? Arrisquei eu, com receio de ouvir resposta dolorosa. Aglon sorriu e disse, não necessariamente. Muitos acreditam em Deus e frequentam sinceramente casas religiosas. Na verdade, ainda não estão suficientemente espiritualizados e não se libertaram da carne. Uma grande massa religiosa que na realidade só segue a letra das escrituras religiosas e não a parte espiritual que existe nos ensinamentos. E nessa hora, Aglon deu um profundo suspiro. Meu filho, custa-me dizer, ainda são profundamente materialistas. Como? Espantei-me.
E até cristãos, ou espíritos que se creem cristãos, católicos, protestantes, evangélicos, espíritas, isto é, supõem que são religiosos, mas não se libertaram da carne, do amor à carne, aos bens, ao dinheiro, ao poder, e permanecem no mundo ou além da morte absolutamente materialistas. Então, sentem e vivem tudo o que a matéria oferece, especialmente sexo e poder. Dizendo isso, Aglon delicadamente levara-me para longe do belo transatlântico. Nas trevas ou na luz? Serenamente, continuamos deslizando à flor do mar. O mundo aqui em cima agora nos parecia mais leve. Eu ia meditando naqueles fatos estranhos. Como era esquisito o universo e como também era estranha a natureza. Em toda parte se manifesta a vida, murmurou Aglon. A força divina se expressa em todos os seres. As formas são apenas veículos da centelha divina e eterna, que na realidade é o ser eterno e imortal. Só o veículo é quase construído ou é construído que se deforma ou destrói pelo desequilíbrio que ele estabelece em si mesmo internamente. O pensamento é a bússola. Quando o pensamento é incipiente, domina um instinto que em verdade é uma inteligência elementar, se assim se pode classificar. Porque verdadeiramente tudo é manifestação das forças divinas do espírito. No céu, no inferno, no ar, na terra e no mar, é sempre a mesma força que se expressa. Caminhamos nas trevas ou andamos na luz, de conformidade com a nossa mente equilibrada ou desequilibrada. Deus permite que a sua inteligência e o seu poder se manifeste no ser, desde que ele se enquadre em suas leis. Tudo vem a seu tempo. Fitei Aglon respeitosamente. Vi que ele penetrava de novo no campo da educação e voltara a lecionar para mim, único aluno ali. E isso me parecia imensa consideração a que na realidade eu não fazia jus. Só o interesse de um grande amigo ou de um pai poderia levá-lo a isso. O espírito sorriu, evidentemente lera meu pensamento. Dedico-lhe grande amizade, disse ele, porque vejo em você, ao lado do pecador, como todos nós, o discípulo atento e dedicado que quer aprender e o amor que tem no coração por Jesus. Agradeci e, de certa forma, compreendi Aglon. Sei que não é fácil alcançar as sutilezas da alma, mas devagar e com a observação permanente se vai entendendo e aprendendo. Não se pode compreender tudo em um só dia. Nem nós estamos autorizados a ensinar tudo. Só podemos ensinar quando o discípulo alcançar o grau de entendimento que lhe permite entender mais. Atirar pérolas aos porcos? Aventurei. Não diria isso. Nem o Senhor quis dizer isso. A imagem foi tão boa e necessária para a época. Hoje usaríamos a adaptação de Paulo. As criancinhas se dá leite. Não alimentação sólida. Tudo vem a seu tempo. Questão de evolução, meu filho. O ensinamento é preciso, que se viva para ser assimilado e entendido. A letra mata, o espírito é que vivifica. Não foi assim que ensinou o apóstolo? Fiquei absorto. Milhões de estrelas, que eram a fosforescência das águas, nos envolveram no mar. Espíritos diáfanos. As palavras simples de Aglon penetraram-me suavemente a alma. Sentia que nele não havia nenhuma pretensão de sabedoria forçada. Tudo era nele natural e espontâneo. Senti-lhe o sábio e o amigo que ensina com carinho e amor. Todavia, chegamos a uma região marítima onde seres ou espíritos diáfanos, transparentes aos nossos olhos, deslizavam mansamente. Pareciam ter asas delicadas de uma brancura sem par. São anjos? Perguntei. Não são anjos. São espíritos muito purificados que vêm se abastecer de energias novas aqui. Na realidade, são da superfície. Superfície? Exclamei surpreendido. Sim, da superfície. Da Terra? Sim, da Terra. O mar emite energias de grande poder que são absorvidas por essas criaturas, assim como nós absorvemos também. Assimilam e se fortificam. Mas essa energia é material? É sim. O perispírito é semimaterial e assimila energias originais de forças materiais. Vem do mar, das árvores, da terra, do ar, de toda parte. Esses seres, enquanto pareçam infinitamente espirituais, ainda são materiais. A evolução dá novas formas de beleza ao espírito. Crescer para Deus é crescer para o belo e o perfeito. Não conhece você a libélula que sai do casulo e adquire asas, embora tenha sido apenas uma larva? Ensino no fundo do mar.
Assenti com um ligeiro gesto de cabeça e Aglon prosseguiu. Como vê, no mar, como em todos os reinos da criação divina, a beleza e a variedade presidem. A quantidade de espécies não tem fim. Forma, cores, meios diferentes de locomoção e propulsão. Asas transparentes trançadas como redes na sua estrutura, patanas curtas e longas, papos que incham e asseguram mais velocidade de flutuação, não tem fim. É a natureza que se manifesta em toda a sua força e potência, expressão do Deus. Admirado eu vi aqueles estranhos seres passarem ainda surpreendido de que possuíssem inteligência. Tem sim, explicou o espírito, e muitos manifestam sentimentos. Sentimentos? Sim, sentimentos e afeição. Afeição? Eu estava cada vez mais impressionado, e Aglon continuou ensinando. Não esperamos que os homens aceitem já estas informações. Seria pedir demais à raça humana, mas um dia que não vem longe aceitarão. O mar é imenso repositório desconhecido de conhecimentos. Essa é apenas a primeira excursão espiritual de ensino no fundo do mar. Outras virão e o homem então se deslumbrará. Na verdade, apenas mudou as formas, mas a inteligência prossegue. Por lei de afinidade e construção espiritual, o espírito aglutina substâncias e forças, à proporção que evolui no perispírito, que sob o império da mente vem se reorganizar espontaneamente em formas tão belas e arquitetônicas quanto lhe permite o poder da mente. O ímã não procede assim como com a alimalha de ferro? E daí nasce o espectro magnético. O princípio é o mesmo. Em face do meu espanto, Aglon me bateu no ombro amigavelmente e disse: Vamos, meu amigo, aprendendo somente. Deus é o supremo arquiteto do universo, não é assim que dizem os maçons da superfície? Inteligência, amor, bondade e compreensão. Deslizávamos através do imenso mar, e os seres estranhos que encontrávamos aos milhares prosseguiam passando por nós, das mais diversas formas e expressões. Muitos eram espíritos, segundo Aglon, e muitos eram criaturas físicas do mar. Deus era o supremo arquiteto do universo, pensei eu, e de fato, as formas arquitetônicas, as asas, as cores e os meios de locomoção demonstravam isso em todos os reinos. Mas o princípio é o mesmo. Dissera Aglon. Lendo meu pensamento, Aglon esclareceu com bondade. Sei o que está pensando. É o mesmo, meu filho, mas evolui e fica maior sempre. A evolução que no começo é inconsciente e natural, depois se torna acelerada e mais rápida por influência do próprio ser. À proporção que a criatura alcança maior consciência, conquista maior possibilidade intelectiva, inteligência, amor, bondade, compreensão e representa um poder que se conquista, está em marcha e cresce. E Deus, pensei eu. Deus, meu filho, cremos nós, porque ainda não temos possibilidade de saber. Não se transforma nem cresce, é sempre o mesmo. Imutável e intransformável, por isso é eterno. Pelo menos o estágio evolutivo em que estamos, entendemos assim, e vi que de novo Aglon se iluminara desmesuradamente, e fiquei estático, assombrado com as anotações do espírito. Espíritos mais adiantados. Súbito, defrontamos à distância vasto castelo cinzento de estilo medieval, cheio de torres pontiagudas, de onde, de espaço a espaço, saía em alta velocidade um aparelho afunilado de linhas aerodinâmicas que parecia se dirigir para a superfície das águas. O que é aquilo? Indaguei temeroso. Aglon acalmou-se. São espíritos do mar de uma classe mais adiantada, que já dispõe de aparelhos de transportes excepcionais, capazes de alcançar o espaço terrestre e atingir a superfície depois de passar pela superfície do mar. E eles se misturam lá em cima com os outros? Sim, misturam-se. Assim como os homens pesquisam o espaço a fim de tentarem conhecer o universo e os outros mundos, os espíritos do mar, os mais adiantados, pesquisam a superfície da Terra. São mais adiantados que os Netunos? Tecnicamente, talvez sim, da mesma forma que os homens da ciência terrestre o são dos outros homens na área científica que se dedicam. Quanto à evolução, talvez não, já que a evolução é um problema de cada um. Para nós, espíritos, a evolução se exprime pelo amor já conquistado que possuímos. Lembre-se de Dante, o amor que move o céu e a alta estrela. Nesse momento, vi um leve e simpático sorriso nos lábios de Aglon. Amor em movimento.
Aglon, contudo, prosseguiu olhando o castelo de onde saíam os aparelhos. Enquanto contemplava a distância, dizia: companheiro nosso do planeta espiritual, repetiu um pensamento da ciência do espírito que diz que o universo é luz coagulada. Eu disse, sem qualquer discordância desse pensamento científico, que o universo é antes o amor em movimento. Se dissesse que o universo é amor coagulado, vocês não entenderiam. A inércia nas nossas esferas não tem o mesmo sentido que nos postulados da ciência da Terra. É antes uma espécie de nirvana do que uma mobilidade física. No universo quase tudo é movimento, e quando não é movimento é pensamento. O espírito vive mais dentro dessas vibrações que não cessam do que mesmo naquilo que na Terra alguns religiosos resolveram denominar contemplação de Deus. A vida contemplativa pura não existe. O que existe é a vida em movimento vibratório nas esferas baixas, e à proporção que se sobe, encontra-se sempre o pensamento vibrando e caminha-se para a conquista do universo da imaginação, onde predominam os símbolos que são, na realidade, a linguagem dos espíritos altamente espiritualizados, dos espíritos puros, ou como diziam algumas civilizações antigas, a linguagem dos deuses, e mais recentemente, a linguagem divina. Pensamentos em voo. Olhei Aglon encantado. Percebi que ele aos poucos continuava abrindo para mim as portas da sabedoria espiritual e do conhecimento. Permitia-me vislumbrar as esferas superiores. De fato, os símbolos têm na Terra têm sido a linguagem dos profetas. Lembrei-me de Jesus ensinando por parábolas. É isso, acrescentou o espírito, vendo meu pensamento. A própria humanidade começou a aceitar inconscientemente os símbolos, ou a linguagem simbólica, através do que denominou de telepatia. Vi que ele tinha razão, eu ainda não atentara nesse fato, pois é o princípio de uma nova linguagem sem palavras articuladas para o homem. Meu filho, estamos na Terra às portas de uma nova humanidade. Profundo sentimento de amor encheu minha alma. Foi quando vi milhares de espécies de garças deixando o castelo e partindo em revoada. Então perguntei: Aglon, aquilo é um cardume de peixes ou são espíritos? Quem sabe, falou risonho Aglon. Tanto pode ser uma coisa quanto outra. Em breve iremos saber. E sorrindo interpelou-me: você já pensou se por acaso não seriam pensamentos? Um bando de pensamentos em voo, e riu franca e alegremente. Senti então que na realidade eu ainda não sabia nada. Fim da primeira parte.